Estamos de volta para falar de futebol já aqui nos estúdios com o Momento Esporte 56, recebendo mais uma vez o Michel, para a gente debater essa rodada desta quarta-feira, né, Michel? Tivemos 3 paulistas em campo, Palmeiras, Santos e São Paulo, sem perder tempo. A gente já começa vendo os gols da derrota do Palmeiras, mais uma derrota do Palmeiras, perdeu para o Sport lá no Recife. Veja os gols. Na Arena Pernambuco, Henrique cabeceou, insistiu no lance e abriu o placar para o Palmeiras contra o Sport. Mas quando a fase não é boa, bola na área e o goleiro Fábio espalmou para o próprio gol, 1-1. Ainda no primeiro tempo, Patrick acertou belo chute de fora da área e virou para os pernambucanos. Placar final, Sport 2, Palmeiras 1. Michel, 10º jogo do Palmeiras sem vitória. O time tá complicado de vencer, hein? Você sabe, Lucas, que para quem desligou a televisão no momento do gol do Palmeiras, logo que o Palmeiras fez 1-0, assim como eu desliguei, devo confessar, e depois ligou, estava 2-1, não acreditou. Porque o Palmeiras estava jogando bem. O Palmeiras fez o primeiro gol, jogava melhor que o Sport. E, cara, parece que o gol que o Palmeiras fez mal ao Palmeiras. Mais uma vez o time recuou muito, mais uma vez tomou um sufoco danado. E olha, Lucas, o placar de 2-1 foi ainda bom na conta do Palmeiras. O tanto que o Sport jogou ontem, com certeza era para o Sport ter feito um resultado um pouco melhor, até um pouco mais elástico. 2-1 ficou até barato para o Verdão nesse jogo de ontem. E olha, tá com uma cara de segunda divisão esse time do Palmeiras que tá difícil de acreditar numa reviravolta. E o primeiro gol do Sport, vocês viram aí, foi uma falha do goleiro Fábio, mas que nem você falou, ele fez muitas boas defesas depois, por isso que o placar poderia ter sido até mais elástico. Um exemplo disso, Lucas, foi o segundo gol. O segundo gol que a gente acabou de acompanhar são 4 bolas rebatidas. A primeira foi uma defesa dele, a segunda um corte do zagueiro e a terceira mais uma defesa dele até o Patrick pegar de fora da área e fazer esse golaço, os 2-1 que sacramentou essa vitória do Sport e agora o Palmeiras na lanterna do campeonato. Tem grandes chances de passar o seu centenário na lanterna do campeonato, né? Centenário que é dia 26. E dificilmente o Palmeiras vai sair. Precisa vencer na próxima rodada. Então tem um jogo, teoricamente, um pouco mais tranquilo no final de semana contra o Curitiba. Jogo de 6 pontos, né? Porque se o Curitiba vence também, abre uma vantagem muito grande. Agora, a situação do Palmeiras não é fácil. E eu tenho a seguinte impressão, que se o Palmeiras não vencer esse jogo do fim de semana, a situação do Garega fica muito insustentável, não pelo Palmeiras, e sim pelo próprio Garega. A torcida do Palmeiras já pichou sem treinamento, agora pela manhã. Também já teve... No estádio, já picharam tudo por lá, já tá acabando a paciência da torcida do Verdão. Mudando de assunto agora, vamos falar do Santos. Leandro Damião finalmente desencantou, Thiago Ribeiro também fez o gol e o Santos venceu o Atlético Paranaense por 2-0 na Vila Belmiro. Vamos ver os gols. Na Vila Belmiro, Leandro Damião desencantou. O camisa 9 abriu o placar para o Santos após completar este cruzamento de Cicinho. O segundo gol santista foi de Thiago Ribeiro, que também não vivia boa fase. Fim de jogo, Santos 2, Atlético Paranaense 0. Vitória importante do Santos, Michel, que vinha de 3 derrotas seguidas. E 3 jogos sem fazer gols, né? Se você puxar os 3 últimos jogos, não fez gol. No Brasileirão, tirando a Copa do Brasil. E um belo gol do Leandro Damião, só que mérito pro Cicinho. Cicinho foi até a jogada na linha de fundo, acreditou, fez o cruzamento, o Leandro Damião saiu empurrou pra dentro do gol. E o gol do Thiago Ribeiro, um belo gol. Santos que teve a perca do Robinho. O Robinho sentiu uma contratura muscular, uma contusão muscular. Deve passar por exames agora e provavelmente não joga o Clássico e deve desfalcar o Santos alguns jogos, né? O destaque do Peixe, a gente pode colocar o Thiago Ribeiro, que mais uma vez fez uma boa partida, e o próprio Leandro Damião, que fez um bom jogo, apareceu bastante na frente, batendo a gol. Uma vitória importante. O time do Atlético Paranaense, Lucas, é um time muito novo, um time que tem muito jogador da categoria de base, mas é um time muito bem organizado. O Aranha fez uma grande partida. O Aranha, que foi muito criticado naquele jogo do final de semana contra o Cruzeiro, fez uma boa partida e garantiu essa vitória do Peixe. 2-0 em casa, sem susto. O Santos vai subindo na tabela de classificação. Já deve chegar aí perto dos 5, 6 primeiros colocados. Thiago Ribeiro, Leandro Damião, fazendo bastante ponto no Cartola, hein? Eu tinha os dois. Eu tinha só o Thiago Ribeiro. Vamos falar agora do São Paulo. São Paulo que conseguiu uma vitória importantíssima fora de casa, jogo de 6 pontos contra o Inter. Ainda não passou o Inter, mas colou ali, conseguiu entrar no G4, ultrapassou o Fluminense e também o Corinthians. Vamos ver o gol da vitória de São Paulo.
O São Paulo conseguiu uma importante vitória fora de casa contra o Internacional. Jogada pela esquerda e Paulo Henrique Ganso pegou a sobra e marcou o único gol do jogo. Inter 0, São Paulo 1. Estou feliz, mas não estou empolgado. O time está se achando, a defesa melhorou muito, que a gente está tomando muitos gols. E aí, claro, a gente tem jogadores que fazem a diferença, então a gente vai achando um time. Eu sei que as pessoas às vezes não têm paciência. Tivemos uma má jornada contra o Bragantino, que acontece no futebol. Bom, tá aí o Muricy falando, o Muricy feliz com o desempenho de São Paulo. Não é pra menos, né? A vitória foi muito importante. Muito importante. Além dos 3 pontos que colocaram o São Paulo na briga pelo G4, credencia também uma moral muito boa pro time a continuar na sequência do campeonato. O campeonato que é difícil. Vencer o Inter lá não é fácil. A segunda derrota do Inter é apenas em casa. E o São Paulo que vai com o seu quarteto aí, com o Kaká, Ganso, o Pato e o Kardec, vai conseguindo fazer aí bons jogos. E ontem não foi diferente. Uma bela vitória do São Paulo, sofreu uma pressão do final, um lance do Wellington Paulista por ali, mas foi bem. Destaque pro Hudson, que veio do Botafogo de Ribeirão, um jogador que joga ali um pouquinho mais recuado no meio de campo. Ontem foi titular, foi bem no jogo de ontem, viu? E o São Paulo que foi prejudicado pela arbitragem, na minha opinião. Teve o pênalti e o gol mal anulado, né? O lance do Pato na falta do Alex, eu também achei que não foi, Lucas. Mas é um lance que não dá para sacrificar tanto o árbitro. O Internacional também teve um gol anulado, bem anulado esse. Impedimento do Rafael Moura, o bandeira deu certinho e acabou anulando o gol. O Rogério Ceni no final lá também teve um bate-rebate, não saiu muito bem numas bolas lá, mas foi um resultado sem susto pro São Paulo, 1-0 para dar moral pro tricolor. São Paulo, como a gente falou no programa anterior de segunda-feira, o São Paulo vem para brigar direto pelo G4. Fluminense caindo, o Corinthians a gente ainda não sabe o que vai acontecer, então o São Paulo é muito favorito a entrar nesse G4 e uma vitória contra o adversário direto. Lembrando que nós temos o segundo turno, o jogo no Morumbi, que aí a história pode ser diferente e o São Paulo pode sim passar o Internacional lá. Michel, para encerrar, tem umas informações aí antes de a gente passar a classificação. Informações do Corinthians. O Corinthians, Lucas, que perdeu na mesma semana, na segunda-feira, né? Perdeu 2 jogadores, principais jogadores. O Kleber, que vinha jogando muito bem, foi negociado com o Hamburgo. Já está na Alemanha, não faz parte mais do Corinthians. E a punição ao Petros, né? 6 meses de punição, na minha opinião, é muito grande. O Corinthians deve reverter, deve reduzir um pouco essa pena, mas vai ficar sem um atleta. O Petros, todo mundo olha e fala, mas o Petros não vai fazer muita falta. O Petros hoje, no Campeonato Brasileiro, é líder de bolas roubadas. Isso é muito importante para um time. Mano Menezes está quebrando a cabeça no jogo. Contra o Goiás deve jogar o Renato Augusto e na vaga do Kleber a estreia do Anderson Martins. Mas você sabe que eu concordo com a punição, viu? Porque não adianta. Mas 6 vezes é muito. Não adianta. As imagens não mentem. Para mim foi claro que ele tentou agredir o árbitro, ele muda de direção, mas eu acho que o Corinthians vai com os efeitos suspensivos. Vai tomar 5, 6 jogos. Vai conseguir. A vantagem do Corinthians, Lucas, é que a punição foi dada não por unanimidade. foi Teve 3-2. 2 auditores mudaram para ato hostil, né? Então o Corinthians vai se basear nisso. Eu acho que deve reverter. Eu concordo com você, deve ser punido, mas 6 meses é muita coisa. 6 meses, o Soares tem que ficar fora aos 5 anos. Então é muita coisa. Tem a próxima rodada aqui na próxima rodada, só vamos passar antes da próxima rodada, classificação atualizada até o momento. O Cruzeiro segue líder com 33 pontos. O Internacional... Um jogo a menos, né? Um jogo a menos. O Internacional é o segundo com 31. São Paulo já chegando ali com 29 pontos na terceira posição. O Corinthians com 28, com um jogo a menos. O Santos é o 7º colocado, com 23 pontos, né? Conseguiu subir 3 posições. E o Palmeiras segurando a lanterna da competição. Passa a próxima rodada, Michel. Próxima rodada que pro Palmeiras começa no sábado. Palmeiras e Coritiba, às 21 horas. Vamos aguardar o que vai acontecer nesse jogo. No domingo temos o clássico, né? São Paulo e Santos, esse jogo às 16 horas. E Grêmio e Corinthians também, bom jogo aí. O Grêmio, que tem um jogo a menos, vai pegar o Cruzeiro, dependendo do resultado, pode chegar aí a brigar pela frente da tabela, mas são bons jogos aí. Grêmio e Corinthians vai ser um jogão. E aguardar esse Palmeiras e Coritiba, tomara que esse time do Palmeiras entre no eixo e possa sair dessa situação, porque é uma situação muito incômoda, Lucas. Ontem o nervosismo dos jogadores do Palmeiras em campo era muito nítido. Falta de confiança, era muito nítido. Finalização. A bola do Mochi pro gol do Henrique foi perfeita, a bola do Mochi, e o Henrique finalizou perfeito, deu azar que a bola foi na trave, mas acabou voltando ali. Mas, cara, isso não é suficiente, tem que jogar mais. Alguns jogadores do Palmeiras precisam render mais. Vamos aguardar esse jogo contra o Curitiba. Curitiba que com o Alex é um, sem o Alex é outro. Vamos esperar para ver o que vai acontecer. E assim nós encerramos essa edição do ITV Jornal. Você pode rever as nossas reportagens no facebook.com/itvjornal ou no nosso site itvbrasil.tv.br. Obrigado pela audiência e até a próxima edição.